Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e eu quero fazer hoje para você uma retomada do assunto inicial de Biologia, uma introdução ao estudo da Biologia na verdade. Então nós vamos fazer hoje uma revisão sobre conceitos de Biologia, tá bom? Uma coisa bem simples. A começar, vamos falar sobre a Biologia como ciência. Existem várias situações interessantes que envolvem a biologia como uma ciência moderna, tá bom? Então, para começar, até pelo próprio nome, biologia, né, a palavra biologia, de bios, que quer dizer vida, e logia, que é o estudo. Portanto, a biologia é o estudo da vida. Porém, como a biologia faz esse estudo da vida? Ela o faz através, né, do estudo dos seres vivos. É assim que a biologia estuda a vida, estudando cada forma de vida através do seu método, tá? E isto acontece a partir do século XIX, tá? Um destaque que eu já acabei adiantando é que a biologia, ela usa procedimentos que caracterizam a ciência moderna, ou seja, a biologia, ela tem o seu método, tá? Então, isto faz com que a biologia já comece usando metodologia científica para o seu conhecimento. Mas por que isso é importante? Porque a ciência, ela precisa de um método pré-estabelecido. Não se pode estudar alguma coisa de forma aleatória. É preciso que se tenha um procedimento comum, para que todos cheguem a um resultado comum, para que as respostas às perguntas elas sejam coerentes. Se cada um sair por aí estudando os seres vivos do seu jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque cada um vai chegar a uma conclusão e vai responder, vai relatar essas descobertas do seu jeito particular. E não é do jeito particular que a gente faz ciência. A gente tem que ter um método que organize o conhecimento, deixe ele de uma forma crescente, de uma forma organizada, uma forma de encadeamento, como se fossem vagões de um trem. Não se pode colocar um vagão na frente da locomotiva. Então é isso que acontece com a ciência moderna, tá? Então aqui, por exemplo, a natureza, ela tem vários fenômenos e o homem tem uma curiosidade natural em conhecer os fenômenos. A ciência, ela busca a verdade da natureza e ela busca essa verdade através do método científico que a ciência utiliza. É o caminho para se chegar a uma resposta. E aí, o que vai acontecer? Como o ser humano é uma criatura muito observadora e curiosa, ela sempre está fazendo perguntas sobre, por exemplo, como determinado fenômeno acontece, ou por que este fenômeno e aquele outro são semelhantes ou o que eles têm em comum. Então essas são perguntas básicas que aparecem espontaneamente, faz parte da natureza humana. Como responder a estes questionamentos? Então você primeiro observa que a ciência começa com perguntas, né? Existe sempre uma pergunta, a pergunta é uma forma de você manifestar um problema. Então a ciência tem um primeiro passo, qual é? Tem um problema. Esse problema ele tem que ser resolvido. Mas esse problema ele se manifesta através de uma pergunta, tá? Óbvio que depois que você faz uma pergunta, você vai querer respondê-la. Isto é o que nós chamamos de hipótese. O que é uma hipótese? Uma hipótese é um palpite, é uma sugestão de resposta à pergunta. É o segundo passo para o conhecimento. Essa hipótese, ela é plausível,
ela é executável, por exemplo. Ou seja, uma hipótese, para ser boa, ela precisa ser testável, né? Ela nasce de um conhecimento que já está aqui, na cabeça de qualquer pessoa. Quando ela faz uma pergunta, né, ela manifesta um problema. Em seguida, ela tenta responder a esse problema. A resposta a esse problema, ou a essa pergunta, é uma hipótese. A hipótese, ela já vem naturalmente do conhecimento que já está acumulado na pessoa. Então essa hipótese, ela só vai ter algum sentido se ela puder ser provada. E como provar ou testar uma hipótese? Você pode fazê-lo através de leitura de várias obras que falam sobre aquele assunto e estabelecer ligações entre elas, que evidenciem que a sua hipótese é verdadeira. Ou então você pode fazer um experimento, um ensaio, né? Uma coisa de laboratório mesmo. E se aquilo acontecer de fato, é porque a sua hipótese é verdadeira. Então aí você está no caminho certo para resolver aquele problema. Tudo bem? Ok? Bom, então, por falar em hipótese, vamos lá. Testando uma hipótese. Como é que isso acontece na prática? Você imagina uma situação nova. Então, por exemplo, você observou um fenômeno. Aí você fez uma pergunta sobre ele. Em seguida, você fez uma hipótese de como aquilo acontece. Então, agora, essa hipótese, você vai criar uma situação imaginária ou real, imitando a natureza, para tentar verificar se aquela hipótese é válida. Como assim? Imagina-se uma situação nova, é uma coisa que você está criando. E aí o que acontece? Fatos e consequências ocorrerão. Ou seja, você cria uma situação que, se a sua hipótese estiver certa, aquele fenômeno vai se repetir. Se a sua hipótese estiver correta, aquele fenômeno acontece de novo na sua frente. Então aí a sua hipótese está certa. É assim que se faz uma verificação de uma hipótese, tá? Óbvio que pode-se usar experimentos para isso. Uma ideia, por exemplo, o Oparin e Haldane tinham ideias, hipóteses sobre a origem da vida através da evolução pré-biológica, que os seres vivos surgiram por conta da combinação de elementos químicos que existiam na Terra primitiva. Esses elementos químicos, em situações atmosféricas específicas, deram origem aos primeiros seres vivos, a partir de moléculas orgânicas primordiais, né, que depois foram se unindo, se tornando mais sofisticadas e aí formando os primeiros seres vivos. Isso é uma hipótese, tá? Agora, aí vem a história de Miller, né? Miller e Urey. Então a hipótese surgiu na década de 20 sobre a origem da vida. E na década de 50, 1953, Miller e Urey, que era o professor dele, fizeram o teste dessa hipótese, criaram aquele circuito de vidro que simulou a atmosfera primitiva. E o que aconteceu naquele equipamento? Ele conseguiu provar, né, que aquela sequência de Oparin era certa. Por quê? Porque ele produziu matéria orgânica a partir das condições da Terra primitiva que ele simulou em um laboratório. Então, isso foi um experimento. Deu certo o experimento? Deu. Então, a hipótese é válida. Então, se aquele conjunto daquela obra estiver certo até ali, ótimo. Então, aquele conhecimento ele pode ser colocado numa espécie de prateleira, né? E essa prateleira toda é o quê? A teoria. A teoria é um conjunto de conhecimentos
que explicam fenômenos abrangentes, tá? Então você tem a hipótese sobre a origem da vida. Existem várias teorias, tá? Então a teoria é um lugar onde você guarda hipóteses, onde você guarda questionamentos, hipóteses, testes, e você vai reforçando aquela teoria, até que você não tenha dúvida que aquilo realmente é o que aconteceu. Por exemplo, aqui eu coloquei um outro tipo de teoria, a teoria celular, tá? É um conjunto de conhecimentos que procura explicar a vida. A partir do quê? A partir da célula. Ou seja, com a exceção do vírus, todos os seres vivos são formados por células. Então, isso é uma teoria unificadora da biologia. Para você estudar qualquer ser vivo, é basicamente importante que você estude a célula. Porque se a maioria, com exceção do vírus, tem célula, ao conhecer a célula, você conhece uma básica informação sobre todos os seres vivos. Tá legal? Então é isso. Por hoje é só. Eu volto com mais resumos para você. Um abraço, tchau.